Até agora, para o Supremo Tribunal Federal, delatados devem se manifestar depois dos delatores nas alegações finais e não ao mesmo tempo. O julgamento que analisa a ordem de apresentação da defesa em casos de delação premiada vai continuar nesta quarta-feira. 6 ministros consideram que, numa ação penal, os réus não colaboradores devem apresentar, por último, as alegações finais, que representam a última fase do processo antes da sentença do magistrado. Uma maioria formada a partir da divergência do ministro Alexandre de Moraes. Do que se trata a peça formal das alegações finais do delator? Fornecimento ao processo e ao juiz de todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. Logo, o delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O tema é tratado no julgamento do habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Na condição de delatado, ele se sentiu prejudicado em ter apresentado os argumentos antes daqueles que o delataram. O presidente do Supremo Tribunal Federal adiantou que acompanha a maioria, mas vai detalhar o voto nesta quarta-feira, quando a Corte deve discutir também os efeitos da decisão do Supremo. Eu quero fazer a leitura desse voto, eu quero fazer exatamente a discussão desse tema. Adianto que estou concedendo a ordem no caso concreto, mas que irei apresentar ainda no caso concreto, uma proposta da sua abrangência. E para dar continuidade ao assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cadu. Boa tarde. Gisele, é um termo que tem causado um certo desconforto até nas reportagens que nós acompanhamos, nas manifestações de juristas, é modulação. Porque modular significa você ajustar justamente, no caso, especificamente, a extensão de uma decisão. Só que modulação é um instituto jurídico específico de certos tipos de ação. Habeas corpus não tem isso como uma parte dessa ação, como parte exatamente de um habeas corpus. Outros recursos têm, outras matérias têm. O que se faria, no caso, seria a determinação de qual a extensão, se apenas para os casos aplicados aqui, não apenas com relação à Lava Jato, mas outros casos também que tenham situações semelhantes. Exatamente. Assim, o que nós temos na previsão da legislação, Rafaela, é que modulação de efeitos, ela se aplica em ações de controle abstrato, ou seja, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, é muito comum que o Supremo ele se utilize dessa modulação para poder dizer a partir de quando a decisão ali tomada pelo Supremo será aplicada. Então, é mais no que diz respeito à repercussão, né, na prática do julgamento. Então, modulação de efeitos, para que o Supremo possa definir essa modulação, é preciso de um quórum qualificado. A gente precisa, no mínimo, que 8 ministros sejam favoráveis a essa modulação. Então, no que nós temos na sessão de hoje, nós já temos aí essa maioria formada, né, que é um resultado provisório. Então, o Procurador-Geral da República, ele chegou a pedir a modulação dos efeitos, mas o caso está sendo analisado a partir de uma situação específica, né, de um habeas corpus que foi apresentado contra uma condenação que foi feita no caso em que as alegações finais foram apresentadas simultaneamente. Então, há alguns ministros que entendem que a decisão do Supremo deveria valer apenas para o caso concreto, porque se está analisando a partir de um habeas corpus. Mas outros ministros, inclusive o próprio ministro-presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, entende importante que seja debatido entre os ministros um posicionamento da Corte para que possa ter repercussão nos demais casos, já que nós temos aí diversas situações, inclusive nesses que envolvem as operações, né, da Operação Lava Jato, mas não só esses, ou seja, todos os demais casos em matéria penal, né, com a participação de colaboradores, podem vir a ser afetados a partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, há essa preocupação do ministro Dias Toffoli no sentido de realmente formatar uma tese que pudesse ser aplicada. E a modulação
modulação ela vai definir, por exemplo, se aquela decisão vale a partir do julgamento ou se vai abarcar também decisões anteriores? Seria isso, na prática? O que os ministros estão definindo a partir dessa possível tese que venha a ser formada, né, no plenário, ela vai discutir o seguinte: a decisão do Supremo vale para casos anteriores, para todos eles? Ou a decisão do Supremo, ela vale só para casos em que a defesa se manifestou, arguindo, né, anteriormente essa nulidade em razão da ordem da apresentação das alegações finais? Ou essa decisão vai valer a partir do momento em que o Supremo decidir para frente? Então, esses são os questionamentos. Eu acredito, sim, que o Supremo, há uma expectativa nesse sentido de que ele defina. A tese majoritária, né, a posição majoritária que está prevalecendo no plenário é no sentido de que a apresentação simultânea acaba ferindo o contraditório e a ampla defesa. Porque, tendo em vista que o delator, quando ele faz a delação, ele, de certa forma, assume uma parcela de culpa. Então, para ele, não se discute mais essa questão da condenação. É como se ele ficasse ali do lado do Ministério Público. Então, a partir do momento em que ele se une à parte acusadora, avalia nessa necessidade de que a defesa se manifestasse por último. Porque no processo penal, a defesa sempre se manifesta por último. Gisele, a modulação, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal ou ela pode ser questionada por outras instâncias? Não, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, ele dá a última palavra. Mas nada impede que, a partir dessa decisão do STF, réus que estejam, né, respondendo em situação semelhante em outras instâncias não venham a questionar isso perante essas outras instâncias. Por isso que a decisão do Supremo ela é importante. Mesmo até que não tivesse uma tese, já seria utilizado, todos os julgamentos do Supremo, né, eles já servem como fundamento de defesas perante outras instâncias. É a jurisprudência sendo formatada e as pessoas acompanhando ao vivo aqui pela TV Justiça. É isso aí.